Olá, esse vídeo apresenta a mensagem central do livro de Jó e eu já começo perguntando a você, na sua opinião, qual a mensagem central deste livro bíblico? Seria o sofrimento de um homem? Seria a sua fidelidade na relação com o seu Deus, na sua fé, na sua adoração, comunhão com o seu Deus? Seria a soberania de Deus, um tema também recorrente no livro, ou seria o sofrimento? E sendo alguma dessas mensagens, ou seria uma outra, e qual seria essa outra? E sendo alguma dessas mensagens, o que o livro estaria nos ensinando? Se for o sofrimento, estaria nos ensinando a como enfrentar o sofrimento, é isso? Como vencer os sofrimentos? Se for a fidelidade, como ser fiel, então essa seria a mensagem, aprender dicas, lições sobre fidelidade, técnicas de fidelidade. Se for a soberania de Deus, qual seria a mensagem? Mostrar como Deus é soberano sobre o quê? Sobre o mundo visível, o mundo invisível. Enfim, na sua opinião, qual seria a mensagem do livro de Jó? Então, nós vamos fazer alguns destaques. Obviamente, essa análise não é exaustiva do livro, mas fica até o final para você analisar, comparar e ver qual a coerência dessa apresentação, dessa perspectiva, e considerando o estudo fiel e até exaustivo do livro, fazer a comparação e concluir se esse estudo apresenta com coerência a mensagem central do livro de Jó. Então, vamos começar com a divisão, né? Você tem o primeiro capítulo introduzindo o livro, introduzindo o tema, o assunto ali, que precisa de bastante atenção e fidelidade na análise do capítulo, para que a gente possa perceber como o narrador nos convida ao tema do livro e como ele o apresenta. Então, ele começa apresentando um personagem e aparentemente parece que ele vai focar a sua atenção em falar desse personagem e esse personagem seria o assunto principal, mas calma lá, logo ele, ao apresentar o personagem, destaca um relacionamento com Deus, nós vamos falar a respeito disso, e em seguida, após elogiá-lo, descreve com um objetivo específico a sua riqueza, a sua família, os seus bens, as pessoas que trabalham para ele e tudo mais. E após isso, apresenta a piedade desse homem no cuidado com a sua família, por exemplo, orando pelos seus filhos e daí por diante. E logo em seguida apresenta um fato bem curioso. Deus, com uns chamados aqui filhos, na versão em português, João Ferreira de Almeida atualizada, e em muitas versões traduzido como filhos de Deus, que se apresentam diante de Deus e apresentam também Satanás, que é um anjo caído, né, que é o pai da mentira, o acusador, o inimigo de Deus, inimigo dos homens, e mentiroso, pai da mentira e tudo mais. E nós vamos entrar em alguns detalhes a respeito disso. E esse acusador diz para Deus que Jó tinha um relacionamento muito íntimo, agradecido, fiel, íntegro, né, e temente a Deus, um relacionamento que tinha a Deus em altíssima conta, como exclusivo na sua vida, nem como prioridade era, né?
Na verdade, Deus não era prioridade na vida de Jó, na verdade, Deus era exclusivo. Não havia uma divisão no coração de Jó no seu relacionamento com Deus e com outros. E aí ele apresenta Satanás, o inimigo, essa característica da vida de Jó. Ele destaca para Deus dizendo que Jó tinha essa relação tão íntima, tão íntegra, tão fiel, mas na verdade era porque Deus deu a Jó uma família maravilhosa, riquezas, bens, servos e servas, ou seja, tinha abençoado Jó de tudo que era possível para um ser humano viver com muita alegria e satisfação em Deus, e na verdade era por isso. Então ele tinha um relacionamento com Deus condicionado a essas bênçãos, né? Então ele propõe para Deus que Deus fizesse um teste com Jó. Ele diz o seguinte: se o Senhor tirar, tira o Senhor mesmo de Jó tudo isso que o Senhor deu para ele, e deixe claro que é o Senhor, né? Essa é a ideia, e vê se ele não blasfema contra o Senhor na tua face. E aí a gente vai observar qual é o conceito dessa blasfêmia, mas aí então Deus obviamente é contra essa análise de Satanás e segue então as fases de provações, de testes dessa fidelidade, dessa integridade de Jó para com o seu Deus. E daí então, em um só dia, vem a perda dos filhos, filhas, bens, depois vem a perda da saúde, enfermidade incurável, em seguida vem a esposa, depois da esposa, mandando ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, vem os amigos de Jó, e os amigos de Jó começam a interpretar a realidade com equívocos, enganos, e isso traz bastante sofrimento. E a maior parte do capítulo, então nós já estamos falando aí, já passamos do capítulo 1, na verdade, né? Aliás, as perdas ainda estão no capítulo 1, já começam ali no capítulo 1, e no capítulo 2 seguem os sofrimentos e tudo mais. No capítulo 3, Jó amaldiçoa o seu nascimento, etc. E no capítulo, aí tem o encontro com seus amigos e tudo mais, e no capítulo 4, os amigos começam então a falar. Eles passam uma semana ali em silêncio e tal, quando encontram com Jó, começam a falar. E a partir do capítulo 4, nessas falas, como eu disse, equivocadas e tudo mais, vem essa última fase, né, de teste, que no livro é quem toma mais tempo, né, mais conteúdo, porque começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 37. E no capítulo 38, Deus aparece para Jó, desenvolve ali, apresenta um tema interessante, dá ênfase a esse tema, nós vamos ver qual é, e esse tema dura 4 capítulos, então 38, 39, 40 e 41. E no 42, Jó então finalmente responde, e daí vem então a aprovação dele ali até nesse final e nessa resposta, e Deus o abençoa, e sua fase seguinte essa terceira fase no caso, né, é muito mais abençoada, assim, Deus multiplica os seus bens, a sua condição, a sua família, e ele vive uma terceira fase. Então ele viveu uma primeira fase, apresentado aí um homem muito poderoso, muito rico e de uma família abastada, e depois vem a fase de perda de tudo, e saúde e tudo mais, sofrimento, e depois vem
essa fase final aí, e o livro então encerra apresentando Jó como vitorioso e tal. Qual é a mensagem? Então, seria fidelidade, integridade, seria sofrimento, como eu fiz a pergunta logo no início, né? Então nós vamos ver. Voltando então para os destaques que eu julgo importantes, nós temos já do início a intenção do narrador de chamar a nossa atenção para esse personagem, mas na verdade porque ele tem uma mensagem. É importante a gente ficar bem atento a isso. Qual é a mensagem? Para qual tema central o autor, o narrador quer chamar a nossa atenção, ou todo o livro quer chamar a nossa atenção, ou, mais importante ainda, qual a mensagem de Deus e do Espírito, uma vez que, como cremos, né, a Bíblia é a palavra de Deus e cada livro tem uma mensagem em plena harmonia com todos os outros 66 livros da Escritura. Então, qual é a mensagem do autor aqui? Então, primeiramente, ele já está chamando a nossa atenção para esse homem de uma região de Uz. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, como eu disse, não vai ser exaustivo, senão até o vídeo fica muito longo, mas o fato é que já o destaca como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o autor quer que a gente observe que há esse homem íntegro. E a gente pode pensar já na teologia geral da Bíblia que todo homem, como diz a Escritura, ou dizem as Escrituras, todo homem é pecador. Não existe ninguém impecável. Então, o íntegro aqui, primeiramente, não significa impecável. Mas também, na teologia geral da Bíblia, ninguém sem salvação em Jesus, e aqui eu já estou dando uma dica muito grande, sem a salvação em Jesus, que é o Filho de Deus, ninguém pode de fato ser considerado por Deus aprovado como alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o mal aqui, não é importante saber que não é o mal com L, embora a tradução aqui nas Bíblias em português e em muitas outras versões estejam mal com L, como o contrário de bem. Aqui não está falando apenas de alguém, aqui não está significando alguém que se desvia, por exemplo, de uma tragédia, de uma doença, de uma pobreza, coisas ruins. O mal aqui, a palavra ra em hebraico, traduzindo aqui para significando mal com o, ou maligno, ou algo muito ruim, e maligno mesmo, né? Então, essa seria até a sintonia com o temente a Deus. Se é temente a Deus e que se desvia, só pode ser daquilo que é contrário a esse temor a Deus. E quem é que nos tenta? O inimigo das nossas almas. E isso vai, se a gente já adiantar por aqui, até pelo restante do livro, já vai fazer um sentido muito maior, coerente com todo o livro. Então, essa é uma primeira ênfase que o autor dá. Ele está falando de uma virtude espiritual, mas de alguém que foi abençoado com essa virtude. Temente a Deus, que se desvia do mal, é um pecador, como todos os outros, certamente não nasceu sem pecado, então alguma coisa aconteceu com esse homem que o tornou alguém, na sua relação com Deus, íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, na teologia geral da Bíblia, só há um poder de Deus para fazer isso, que é a graça de Deus em Cristo. Mas vamos lá, vamos ver como que o autor segue para apresentar a mensagem central. Será que seria sofrimento? Será que seria soberania? Vamos ver. De Deus, ou seria esse tema? Vamos ver, né? Esse tema que eu acabei de falar. Essa graça maravilhosa, a graça de Deus em Cristo Jesus, de transformar a vida da pessoa em alguém
que é íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, do pecado, do maligno. Então esse homem teve 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas. Os números aqui de seus bens é justamente para mostrar que era um homem de fartura e muito poderoso, muito rico, justamente para o tema anterior, né? Para falar da integridade, da sua relação com Deus. Se ele era um homem tão íntegro e reto, temente a Deus, significa então que esse homem tinha um coração, como eu disse, onde Deus nem prioridade era. Podemos dizer que prioridade, Deus tendo um lugar no coração desse homem como prioridade, seria dizer que era um coração dividido. Vamos pensar em um coração que adora a Deus como prioridade. Ele tem como prioridade adorar a Deus. Muitos idólatras fazem isso. Adoram seus vários deuses e priorizam Deus. E nós podemos fazer isso nas várias áreas de nossas vidas. A gente adora a nós mesmos, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa família, o filho, a isso, aquilo, a nossa religião. E aí, prioritariamente, Deus é adorado nessa adoração toda. Então, quem tem, eu costumo dizer que isso é semelhante ao coração de um homem por uma mulher, do marido por sua esposa. Se o marido ama a sua esposa e divide esse amor com outras mulheres, mas a sua esposa é amada prioritariamente, isso não é amor de verdade, é um amor de um coração dividido. E o coração dividido no amor não é um coração que ama de verdade. Então, da mesma forma, é na relação com Deus. Jó já é apresentado como alguém cuja admiração, a devoção por Deus, a admiração por Deus, a alegria em Deus, a satisfação em Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus era exclusiva. Deus era inegociável. Esse é um ponto importante para a gente começar. Então, quando descreve toda a riqueza dele, a sua família, é nesse contexto para mostrar o seguinte: um homem desse jeito não dividia o coração com a riqueza nem com a família na sua relação com Deus. O seu coração não era dividido com a família. A sua família e a sua riqueza e tudo que ele tinha e fazia e era na relação com Deus, era para Deus, era por causa de Deus. É isso que o autor já quer destacar aqui na introdução do livro. Por isso, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, daí por diante. E o pessoal todo que trabalhava para ele. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Né? Seja lá qual é esse Oriente, seja lá quem era o mundo dessa época, tal, mas o fato é esse o destaque. Então, em sequência, né, vai falar da sua piedade. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Aqui, muitos comentaristas reconhecem que seriam comemorações de aniversários, né? Seja lá quais forem esses banquetes, o que é que eles estavam comemorando, o fato é que eles faziam essas comemorações e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Então, decorrido o turno de seus dias, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez, e essa palavra talvez aparece lá no hebraico, né? O lai, talvez. Então, ou seja, não quer dizer que eram filhos com fama de uma vida pregressa, etc. Não. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então, talvez, e mesmo na possibilidade de um talvez, ou seja, filhos que não davam mau exemplo, mas, como nós somos pecadores, vai que aconteceu. Então, Jó fazia isso continuamente. Então vem a parte
que precisa bastante cuidado para interpretar aqui com relação ao que permeia todo o livro em relação aos sofrimentos, às provações de Jó, que é no verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem são esses filhos de Deus, né? À luz do próprio texto, a gente não precisa se prender a isso, mas dá para caminhar até onde o texto nos permite. É assim que a gente trabalha honestamente. Então, veio também Satanás. Então, um destaque aqui. Tinha um dia em que esses filhos de Deus tinham que se apresentar, vieram se apresentar diante de Deus. Ninguém vai se apresentar diante de Deus sem autorização do próprio Deus. Então não é algo casual, é algo agendado, tem alguma coisa aqui, e Deus é o Senhor. E ele é chamado, os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Então se é o Senhor, então tem alguma relação aqui com esse agendamento, esse dia, e obviamente dando a ideia de uma prestação de contas. Veio também Satanás, ou veio Satanás, não precisa nem desse também aqui na verdade, né? Ele não tem no texto hebraico, mas tudo bem. Veio Satanás entre eles. E quem é Satanás? O inimigo. Ele entrou, o texto está dizendo que ele veio casualmente, será? Não. Bom, vamos ver aqui, continuando, mas o texto está deixando claro, até porque Deus não autorizaria, né, estar na sua presença, que não foi autorizado, né? Mas o que permite a gente responder já de imediato que não, é o verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Ele responde, de rodear a terra e passear por ela. E Deus segue com a pergunta, né? No verso 8. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então acrescenta um ninguém há na terra, né? Semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então isso nos permite perceber que o autor, o narrador está chamando a nossa atenção para um fato de um compromisso que esses filhos de Deus e esse ser aqui, Satanás, esse inimigo, esse adversário, tinham nesse dia de uma apresentação diante de Deus, apresentar-se para prestar alguma conta, né? Que está claro aqui até pela cobrança. O próprio Senhor está perguntando, se ele é o Senhor, então o Satanás é o servo. Você fez o que eu mandei? Observou o meu servo Jó? E aí já descreve qual é o assunto sobre a vida de Jó. Como quem diz bem assim, cadê o relatório? O relatório tem o que deve constar no relatório? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então, não é uma apresentação casual, inesperada desse Satanás, desse inimigo. É uma apresentação programada, esperada, obrigatória. Por isso, Deus cobra o relatório que havia sido de uma obrigação que havia sido dada para ele, que era observar a vida de Jó. É óbvio que aqui está já a apresentação da soberania de Deus da sua forma mais fiel possível na harmonia com toda a Escritura, mas que muitos religiosos, crentes modernos, etc., não costumam parar para pensar, analisar e considerar que Deus é assim soberano. Por exemplo, Deus é soberano para contratar Satanás para qualquer serviço, sejam eles quais forem. Deus, e com isso Deus não é culpado dos erros, das injustiças, dos pecados de Satanás. Mas Deus é soberano. Deus é soberano para controlar Satanás e mantê-lo fazendo exatamente o que ele quer que faça. Ele, Deus. Deus é soberano para contratar Satanás para avaliar a vida de alguém. Deus é soberano para isso.
né, examinar a vida de alguém. E mesmo sendo ele o pai da mentira, que nunca fala a verdade, Deus é soberano para justamente contratar esse sobre a vida de alguém que nem o maior mentiroso pode dizer algo contra. Deus é soberano para fazer isso. Então aqui a soberania de Deus está apresentada e esse tema é um tema extremamente importante para a gente entender o livro de Jó. Então, e sua mensagem. Então, quem são os filhos, né? Voltando aqui um pouquinho só para a gente ver quem são esses filhos de Deus. Obviamente, os filhos de Deus só sobram aqui os anjos. Por quê? Onde é que eles estão? Essa é a luz para a gente interpretar quem são esses filhos de Deus. Quando Deus pergunta a Satanás de onde vem, e ele diz de rodear a terra e passear por ela. Então ele está dizendo aqui que ele não estava na terra nem passeando por ela, né? Ele estava em outro lugar, e esse lugar que não é a terra não pode ser outro a não ser o céu. Então esses filhos dos homens não são seres humanos, de fato, são anjos. Mas o importante aqui é então que o fato que o narrador está chamando a nossa atenção para esse ser maligno e o que Deus está cobrando deles. Então, o autor aqui, e o narrador, não quer falar muito sobre, não quer falar mais nada além do que ele mencionou aqui sobre os filhos dos homens. Então, apenas mencionou, teve um dia para uma prestação de contas com esses e com Satanás. E esses e Satanás são seres diferentes, radicalmente diferentes. Satanás é o adversário, é o pai da mentira. E Deus contratou Satanás, que é mentiroso, que é pai da mentira, que é inimigo, para observar a vida de um servo dele tão íntegro que nunca negociava, desviava-se sempre do mal, nunca negociava a sua relação com o seu Deus. E esse Deus reconhecia isso e o elogiava e o aprovava. Ele realmente é assim, esse meu servo. E ele se alegrava tanto com esse seu servo, Deus no caso, que ao ponto de não só dizer isso, afirmar isso, mas chamar o maior inimigo das nossas almas para fazer essa constatação e exaltar, então, aquilo que fez esse servo Jó ser assim. Essa já é uma ideia clara. Essa é uma interpretação. Vamos caminhando. Eu costumo dizer que a gente não deve interpretar a Bíblia, mas reconhecer com um estudo fiel a interpretação que a Bíblia faz dela mesma. Então, o Satanás não concorda com aquele relatório, é o que o narrador apresenta em seguida, e acusa Jó. Diz, porventura, Jó, debalde, né? Debalde, significando que por nada, sem causa, gratuitamente, né? Teme a Deus? Acaso não o cercaste com riqueza, né? Com tudo, né? Com sebe, no caso aqui, cercando de grandes coisas, casa, e a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, verás se não blasfema contra ti. Então, assim, Jó estava num relacionamento com Deus por interesse, para receber aquelas coisas, porque recebia aquelas coisas. Então, Deus não concorda, Deus não aprova esse relatório. E aí, como Satanás tinha dito, toca-lhe, ou seja, Deus é quem deveria tocar e não deixar dúvida que era ele, Deus, quem estava tocando na vida de Jó e tirando tudo o que tinha dado, para ver se ele não blasfemava contra Deus. Deus não aprova esse relatório e, por sua soberania, é importante lembrar desse tema, soberania apresentada nesse contexto, né, nesse sentido, a sua soberania, ele então decide como vai discordar, né, não vai aprovar esse relatório. E ele decide não aprovar esse relatório, fazendo o que Satanás
propõe um ser muito inteligente para o mal, mas Deus não se preocupa em usar e transformar a sua proposta em bem, o seu mal em bem, reprovando para humilhá-lo e envergonhá-lo, reprovando o seu relatório, usando o que ele está propondo. Ok, eu vou tirar tudo e eu vou te contratar para fazer esse serviço nesse primeiro teste. Então, haverá alguns testes e esse primeiro teste, que é tirar tudo, ok, vamos fazer. Eu vou fazer isso, mas você está contratado e e somente contra ele não estendas as mãos. Então Satanás sai e, resumindo aqui, em um só dia, todos os filhos e filhas de Jó falecem e os mensageiros vão avisar para Jó e Jó nem consegue, nem tem tempo, melhor dizendo, para ali vivenciar um luto. Já vem um outro mensageiro e fala da sua perda dos seus bois e jumentos e também servos e servas e tudo mais. E enquanto ele está ali ouvindo a segunda notícia, no mesmo dia, imagina, né? Aí vem um outro e fala que caiu do céu, um fogo tal de Deus, é fogo de Deus. E aqui, então, foi Deus, não foi Satanás quem fez isso aqui, né? E queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só ele escapou. E aí falava esse ainda, aí quando vieram os caldeus, quem mandou esses caldeus em 3 bandos, justamente no mesmo dia, né? Sobre os camelos e mataram aos servos ao fio da espada, e só ele escapou. E estava este ainda falando, quando veio outro e disse que os filhos e filhas estavam comendo, bebendo e tal, e aí veio e se levantou um grande vento do deserto, e morreram todos eles, e só ele escapou. E assim vem a notícia, né? Eu pulei a ordem aqui, né? Eu comecei com os filhos e filhas, né? No dia das comemorações dos filhos e filhas é que ele primeiro perde bois e jumentas e tal. Por último é que ele perde os seus filhos e filhas. Bom, ponto aqui, corrigindo então essa ordem, é que ele é submetido a essa primeira prova e Jó, ao invés de blasfemar contra Deus, ele levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça, se lança em terra e adora. Não vai reclamar, não vai murmurar, ele não vai blasfemar contra Deus, ele simplesmente adora dizendo: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não vou entrar em detalhes de tudo, mas essa é a sua adoração, e em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Então é importante até já conceituar aqui o que é esse blasfemar contra Deus e o que e a respeito do que ele está sendo provado. Tem gente que, numa leitura rápida, acha que a provação aqui de Jó é Jó não ter pecado nenhum, é ele ser impecável. E o livro não está, em momento algum, afirmando isso, nem propondo isso. Até porque não há quem não peque. E 1 de João vai dizer: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, fazemos Deus mentiroso, e, portanto, o livro de Jó não está dizendo que Jó era uma pessoa impecável, mas está dizendo que, mesmo sendo pecador, essa é a riqueza, olha que maravilha, mesmo sendo pecador, ele tem uma relação com Deus, uma satisfação em Deus, uma alegria em Deus, uma admiração a Deus, uma adoração, uma intimidade, um prazer, onde nenhuma circunstância faz com que ele mude no seu respeito, na sua admiração por Deus, e nunca vai atribuir a Deus falta alguma, ou seja, um pecado algum,
Então essa seria blasfema. Blasfemar é dizer coisa contra Deus. E no caso aqui do contexto da prova da soberania de Deus, vamos então pegar o tema como ele está, da soberania de Deus, Jó não vai blasfemar. E o que é que o narrador apresenta como soberania de Deus aqui? Soberania de Deus é a liberdade de Deus administrar as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, se a gente quiser usar esse termo, esses termos, respeitar essa soberania de administrar essas circunstâncias sem, se Deus quiser, explicar para o seu servo e o seu servo não mudar na sua relação com Deus, mesmo sem entender por que ele está passando por tudo aquilo, mesmo sem Deus dar explicações. Esse servo se mantém na sua admiração, fidelidade, integridade, prazer, satisfação, tendo Deus como exclusivo, mesmo passando por qualquer circunstância ruim, ou mesmo passando por circunstâncias de bênçãos e riquezas tão incomparáveis em relação aos outros. Muito bem, Jó então é aprovado no primeiro teste. Ele não fez o que Satanás tinha dito que ele faria. Então, segue a sujeição de Jó a um outro teste, mas olha só como acontece. Um segundo teste aqui acontece de novo numa agenda de apresentação de relatórios, e aí vai ficando claro que essas apresentações de relatório nesses momentos aí, se podemos chamar de momentos, Satanás tem que se apresentar e ficar claro, não, realmente já tinha uma apresentação recorrente, né? Seja lá porque Deus quis fazer isso, mas o fato é que Deus tem todos a seu serviço e ele pede prestação de conta de todos, inclusive todos nós vamos prestar contas um dia a Deus, a Jesus Cristo, queiramos ou não, acreditemos ou não. Muitos ateus já estão diante de Deus, agora não mais ateus, né? Já partiram para a eternidade e já sabem que Deus existe, o que eles já sabiam, mas quiseram negar só por arrogância. Bom, então o capítulo 2 fala, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E repete aqui, né? E de rodear a terra e passear por ela, e perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Olha, nós estamos em campanhas políticas já finais, né? Nós teremos logo em seguida as eleições municipais e todos nós sabemos, né, que tem aquelas provocações dos candidatos dizendo vou ganhar, você vai perder, eu vou ganhar e você vai perder e tal. E aí, quando acontece de finalizar as eleições e aquele candidato provocador ganha, é óbvio que fazem isso com sentimentos e maneiras pecaminosas. Não é o caso de Deus, mas eu vou fazer uma comparação aqui com Deus para a gente entender melhor esse momento aqui que Deus vai perguntar de novo a Satanás. Então os candidatos até fazem provocação, ganhei fulano, olha aí, eu não disse a você que eu ia ganhar, né? No mínimo isso, e fazem aquelas provocações, né? Mais de um candidato faz isso. Então, perguntar ou dizer, né, é justamente nessa hora dos candidatos vitoriosos, uma maneira de humilhar o derrotado, de provocá-lo mesmo, de colocá-lo no seu devido lugar, na melhor das hipóteses, né? Justamente para mostrar, olha, você é um derrotado, é um perdedor, você não ganhou as eleições. E aqui, não com uma forma pecaminosa, obviamente, Deus está fazendo isso, está repetindo as perguntas para quem queria ter razão
e queria desonrar a Deus e mostrar que não, aquele servo de Deus não era tão íntegro, portanto, aquilo que Deus fez, aquela graça salvadora em Jesus Cristo, de transformar um pecador em alguém que não muda na sua relação com Deus em nenhuma circunstância, ele quer desonrar, ele quer humilhar essa graça, ele quer diminuí-la, e então é Deus quem agora pega esse ser sem honra, esse ser mentiroso, e coloca-o em seu devido lugar com a pergunta: observaste? Você não viu lá o que aconteceu? Porque ninguém, e ele agora destaca isso, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, o seu mentiroso, o seu ardiloso, inimigo, enganador, ele difamador, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então ele tá, eu fiz e ele está lá íntegro. Você viu como a minha graça em meu Filho Jesus é poderosa? Ele está lá íntegro. Então respondeu Satanás: veja, esse ser é mentiroso, não se arrepende, não sente vergonha, é orgulhoso, ele é o pai da mentira, né? Então ele diz, ele é muito perigoso, tão perigoso que só sobre ele nós temos a oração ensinada na Bíblia, conhecida como Pai Nosso, dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, se referindo ao maligno, né? Claro, é a única interpretação e sentido, né, da própria palavra, inclusive no grego, para a relação com o início desse pedido: não nos deixe cair em tentação, né? A outra parte desse pedido: não nos deixe cair em tentação. E quem é o tentador no Gênesis? Quem é o tentador de Jesus Cristo? Quem é o tentador das nossas almas? Quem não quer nos propor sempre o pecado e nos seduzir para ele? Quem é o sedutor das nações lá em Apocalipse? É Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, é só sobre ele é extremamente perigoso. Então Satanás responde assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então é assim, ele se relacionava com o Senhor. Essa é a primeira tese, né, de Satanás. Ele se relacionava com o Senhor por causa dos bens. Agora ele vai se relacionar, então era por interesse, agora é por troca. Ele se relaciona por troca. Ele vai dar tudo pela vida dele. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então, blasfemar, ele não vai se submeter, lembrando do conceito de blasfemar, ele não vai se submeter a inúmeras circunstâncias, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, respeitando a liberdade da soberania de Deus de administrar essas circunstâncias, mesmo sem revelar por que está fazendo isso. Então, é isso que é o teste. Jó não respeitar, não submeter a soberania de Deus nesses termos. Então, Jó iria culpar Deus. O que é blasfemar? Dizer coisa contra Deus, culpando a Deus de pecado em relação a isso. Muito bem. Então, o próprio Deus diz a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores. Aí aqui já tem uma ação direta de Satanás. Naquele primeiro momento, nem todos os casos foram diretos de Satanás, né? Aqui sim, tem. Então, desde a planta do pé até o alto da cabeça, Jó é todo enfermado e ele fica irreconhecível nessa enfermidade toda. E mesmo assim ele não diz nada contra Deus, ele fica irreconhecível, ele fica com o corpo todo inflamado, ele fica sem conseguir se deitar, ficar em pé, sentar. Tal era a situação, e até o hálito de sua boca é tão fedido que nem as pessoas conseguem ficarem próximas. Bom,
Em seguida, a própria esposa chega para ele e, como todo mundo sabia que era Deus quem estava fazendo isso, a própria esposa diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele responde, falas como qualquer doida, e ele está mostrando aqui, né, que está extremamente ofendido com o que ela falou. Veja bem o que ela falou. Ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fica extremamente ofendido. Alguém pode pensar assim: ele ficou ofendido porque ela disse morra. Mas não, ele não está nem um pingo ofendido, segundo o texto aqui, com a esposa porque ela disse morra. Ele está extremamente ofendido porque ela disse amaldiçoa o teu Deus, por causa da maneira como ela tratou Deus. Por isso que ele diz, fala como qualquer doida, qualquer louca, Nabal, né? Estupidez, insensatez, tolice, Nabal, a palavra lá no hebraico. Então ele diz, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E o mal aqui é a mesma palavra ra, e em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, aí mantém a fidelidade aqui, nesse teste também. Aí vem agora a fase de um outro teste, né? Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Aí não vamos nos prender a detalhes sobre esses amigos e os seus lugares, basta saber, para a gente não perder o foco, né? Aquilo que é interessante para a gente, da mensagem do livro. Então, quem são esses amigos e de onde eles vêm, né? Então, ele faz, é o primeiro citado aqui, é o Temanita, Bildade é o Suíta, Isofá é o Naamatita, né? Então, é interessante estudar que é, por exemplo, Temanita, né? Temã, região sul, localizada a leste da Idumeia, etc. Mas não vamos nos perder muito aqui, né? O Bildade, Suíta, relativo a, não sabemos exatamente de onde ele veio, tal. Zofal, Namatita, qual seria o lugar Namatita, que região é essa, né? Localização desconhecida também, mas, enfim, o que importa para a gente é que eles combinaram eles são amigos, eles são apresentados aqui como os amigos de Jó, e eles combinaram de irem para condoer-se, né, dele e consolá-lo. E aí, uma leitura rápida, é muito comum a gente ouvir pessoas interpretando mal esses amigos aqui e até usam a expressão, né, quando quer falar de pessoas falsas, pessoas hipócritas, pessoas, enfim, que trazem algum prejuízo. A gente diz assim, amigo de Jó, né? Esse aí é um amigo de Jó. Como se esses amigos de Jó, na verdade, fossem inimigos que vieram com a intenção de prejudicá-lo, mas o texto não está apresentando esses homens assim. Porque é importante a gente observar isso. Veja bem, eles vão então para onde Jó está, levantando-se eles de longe. Eles foram, né, eles combinaram e foram ver Jó. Levantando eles de longe os olhos e, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Hoje em dia a gente não consegue fazer uma visita à pessoa a 1 quilômetro, um amigo, um conhecido, né, um parente até, passando uma situação às vezes nem a 1 quilômetro da nossa casa. E aqui mostra então realmente uma grande consideração desses homens. Esses homens não eram inimigos. Agora, por que essa ida deles e a fala deles vai ser um teste também? Nós vamos ver. Todos nós que temos amigos, o que desenvolvemos nessa amizade? Confiança, apreço, intimidade, né? Contamos segredos. Então, é um relacionamento com compromissos e fidelidade. Então, a gente não espera ouvir palavras de difamação, mentirosas, distorcidas da realidade, etc.
Então, isso dói numa amizade, né? Então, é importante já observar isso que o narrador está nos apresentando para a gente entender bem essa fase de teste aqui e tudo que vai acontecer e até a atuação de Satanás nisso. Então, e até aprendermos a lidarmos com circunstâncias semelhantes nas nossas vidas. Então vamos ver, eles se levantam e eles olham, eles vão para onde Jó está, visitam, quando chegam, ainda vendo de longe, ele não reconhece. Já de longe eles percebem, ali é Jó, mas está irreconhecível, e eles choram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar, era a maneira da época de expressar todo esse lamento, né, sobre a cabeça e tal, lançava esse pó ao ar. Sentaram-se com ele, olha só como o sofrimento era terrível, porque sentaram-se com ele na terra, alguém tão glorioso, alguém tão honrado e tal, e estava naquela situação de desgraça, humanamente falando, visivelmente, desgraça completa. Então ele se senta com ele na terra por 7 dias e 7 noites, e não souberam o que dizer, não lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, pessoas de muita consideração e até com uma grande sensatez. Hoje em dia a gente quer dizer tanta coisa e aí fala com tanta bobagem, besteira, né? Achando até que tá fazendo algo muito bom. Aí fala um monte de coisa. Até, isso vai passar, não fica assim, não chore, não lamente. A gente já sai falando um monte de coisa, quer sempre falar alguma coisa. E eles não, eles mostram uma sensatez bem interessante. Eles ficam em silêncio. Mostra isso, a gravidade da situação, mas mostra também a sensatez e profunda consideração desses homens. Sensatez, equilíbrio, profunda consideração desses homens. Pois bem, mas depois dessa semana em silêncio, só fazendo companhia, olha só, muitas vezes a gente está sofrendo, alguém está sofrendo e só precisa da nossa companhia. Não precisa que fale nada, né? Só precisa da companhia. E quando a gente perceber isso, é uma grande consideração só fazer isso, né? Se a gente não sabe como resolver a situação, melhor é ficar calado mesmo, né? Bem, mas aí acontece uma coisa curiosa, né? Depois disso, Jó passou a falar e ele começa a amaldiçoar o seu nascimento, né? E depois de falar do seu nascimento, ele então descreve ali os seus sentimentos, né? Porque eu nasci, é maldito esse dia, pereça esse dia do meu nascimento, conversa-se em treva, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça a luz sobre ele, reclamem-nos as trevas e a sombra da morte, habitem sobre eles nuvens, sobre esse dia do meu nascimento, espante-o tudo o que pode engrandecer o dia. Isso mostra como ele está realmente arrasado, sofrendo, né? Está assim expressando os limites da sua humanidade e dizendo o quanto tudo aquilo é realmente terrível, e ele coloca mostra também isso aí, o nível intelectual e espiritual desse homem, porque olha como ele poeticamente descreve essas coisas, e ele tem uma teologia correta, profunda, abrangente, ele tem uma consciência da realidade muito boa. Então aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo, apareça essa noite, esse dia, eu não deveria ter nascido, em outras palavras, e ele vai dizendo tudo isso. Foi bem. E aí, curiosamente, ele, no verso 8, diz: amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro marinho. Aí aqui ele, curiosamente, chama esse monstro marinho, né? Ele deseja, inclusive, isso, né? Que
chamem aqueles que sabem excitar o monstro marinho. Aí foi traduzido aqui por monstro marinho, mas na verdade eu vou depois mais na frente dizer, porque eu já estou destacando aqui essa expressão, né, monstro marinho. A palavra no hebraico é Leviatã, e aqui Leviatã é um dragão, aí fizeram a tradução para monstro marinho, fizeram a tradução para dinossauro, mas na verdade, essa palavra não tem tradução, né? E eu vou dizer porque isso aqui é muito importante mais na frente. Então, ele amaldiçoa, ele pede para que alguém amaldiçoe esse dia do nascimento dele, quem sabe amaldiçoar e sabe excitar o monstro marinho, ou seja, sabe despertá-lo, esse Leviatã, né? Esse Leviatã, deveria manter em Leviatã sem tradução, né, dessa palavra. Bom, aí ele continua, eu não vou entrar em detalhes, ele continua falando de todo o seu sofrimento, né? Tipo, escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino nessa noite, que ela espere a luz, e vai seguindo aqui. E segue o seu lamento até o final do capítulo, mostrando então em todas essas suas falas o quanto ele está cansado, o quanto ele está amargurado, o quanto ele está sofrendo, descrevendo ali da sua forma e com a riqueza de detalhes, expressando com figuras e metáforas e símbolos todos esses sofrimentos e tal, e vai até o final do capítulo praticamente com isso, né? Daí, depois de tanto lamento, que lembrem, né? Satanás aguarda e deseja que ele blasfeme contra Deus. Aí você analisa cada palavra e tem hora que ele fala umas coisas assim que você, opa, está blasfemando, mas a gente tem que saber o que é blasfemar. Blasfemar, como eu disse, é colocar a culpa em Deus de todo o seu sofrimento, não respeitando a liberdade da soberania de Deus de administrar as circunstâncias, como ele quiser e sem dar explicações. E ele continuar íntegro, né? Então, blasfemar é ele dizer coisas contra Deus, culpando Deus de pecado contra ele. Bom, capítulo 4, então, finalmente, o primeiro dos três amigos, ele faz Zofar e Bildade, vai falar. E ele diz o seguinte: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Mas veja bem quem que influenciou essa fala de Bildade. Bildade começa a falar, segundo estudos sobre a época, porque ele é o líder, então ele é sempre quem fala o primeiro e quem fala mais. Então ele diz: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Então essa era a fama, era assim que Jó vivia e ensinava a palavra. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Então veja que homem sábio, conselheiro, piedoso, cheio de Deus, né? De conselhos do alto, que ajudou muita gente. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Olha só, acaso já pereceu algum inocente? Aqui começa uma fala, quer dizer, a continuação da fala dele tem algumas influências que a gente precisa estar bem atento. E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Já está deixando claro aqui, cada vez mais, qual é a sua tese. A tese é de que o justo não sofre.
Quem sofre é o iníquo. Essa é a tese. Quem influenciou essa tese? Ele já veio com essa intenção? Não, obviamente. E ele vai dizer daqui a pouco quem foi que influenciou com essa tese. Com o hálito de Deus perecem esses iníquos, né? Esses que semeiam o mal, e com o assopro de sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse, olha aqui então agora a explicação dele. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. O que é que ele está dizendo assim, aqui? Ele já está explicando quem foi que deu essa tese de que o justo não perece. Nessa vida o justo não sofre. Né? Então o sofrimento de Jó é um tema recorrente no livro dentro desse propósito de apresentar a mensagem do livro. Mas ele não é o assunto principal do livro, nem a soberania de Deus também é o assunto principal do livro. Esses temas, como também a integridade de Jó não é o assunto principal do livro, esses temas existem para apresentar o tema principal. E às vezes o tema principal não é nem repetido, nem é diretamente descrito. Mas vamos lá, eu já adiantei para você qual é o tema, para vocês. Então, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Do que é que ele está tratando? Quem foi que falou isso? Quem disse isso? Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Ele agora está dizendo quem foi que disse para ele. Em uma noite, eu estava nessa noite e tal, veio todo esse sentimento terrível de tremor e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. E a voz dizia o seguinte: seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Olha só, quem é esse ser que está, então, fundamentando a tese de Elifaz? Elifaz não veio com essa intenção, Elifaz não veio com essa tese, não veio com esses argumentos. Quem é que está dando isso para Jó? Bom, o texto todo está falando de um inimigo, que é um mentiroso, que é Satanás, etc. Então, esse ser que causa esse medo todo, que deixa a Elifaz completamente arrepiado ali, apavorado, etc., não poderia ser, obviamente, anjo, nem Deus, nem um ser humano. Né? Ele está deixando claro aqui. E olha a clareza da distorção dessa fala. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Ele elogia Deus, mas com a intenção perversa, maligna, para distorcer os sentidos das coisas. Né? Seria justo diante de Deus? Olha, na justiça de Jesus, sim. O pecador é justo, mas o mortal seria justo diante de Deus? Ele quer dizer, então não tem como ser. Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Olha só, ele pega uma realidade, uma verdade e distorce ela. Né? Então, vai elogiar o Criador, mas de elogiar, na verdade, não porque de fato o reconheça como é. É para difamar alguém, é para distorcer a visão sobre alguém e colocar uma comparação que induz a uma resposta errada. Então esse não é outro, a não ser o pai da mentira. Eis que Deus não confia nos seus servos. Olha como ele coloca então a palavra, Deus não confia nos seus servos, e aos anjos atribui imperfeições. Quais anjos Deus atribui imperfeições? Os anjos que não caíram, Deus nunca falou contra. Mas os anjos que caem são realmente reprovados. E ele não quer reconhecer, ele como um anjo caído, que ele é reprovado, que ele é culpado das suas
reprovações dos seus pecados, da sua apostasia, da sua rebelião contra Deus, mas vê como ele vai colocando. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados com uma traça. Espera aí, Deus não reconhece os anjos que não caíram como íntegros, como justos? Claro que reconhece. Então vamos seguir. Nascem de manhã esses seres humanos pecadores e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Olha só que coisa interessante, né? Foi essa tese, é isso que ele faz estar dizendo. Então, ele faz estar dizendo, é por causa disso que eu estou te avaliando dessa forma, porque esse ser me apresentou essas coisas, né? Então, ele segue no capítulo seguinte, esse capítulo 5, agora orientando, aconselhando Jó. Chama agora, haverá alguém que te atenda, e para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra, e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Porventura é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. O que é que ele está dizendo, então, até aqui, com todas essas palavras tão bem pensadas, elaboradas, que mostram um homem muito bem preparado e com conhecimentos profundos, até de teologia, do ser de Deus e tudo mais. O que isso mostra é que então a tese dele é justamente a tese desse ser maligno. Ele está dizendo assim, olha, Deus está te disciplinando, você está em pecado, Deus não pune justos. Então, você está nessa situação de sofrimentos extremos por causa de culpas. Aceita a disciplina, a correção, Deus está te corrigindo. Isso dói. Isso dói, né? A gente passa nessa vida em situações das mais diversas e muitas vezes não é por causa de pecado, mas é muito comum isso acontecer ainda hoje, pessoas dizendo, você está passando assim? É Deus dizendo que está desgostoso, né? Está sentindo o seu desagrado e Deus está contrário a você. E daí ele vai aconselhar daí para frente sempre nessa direção, né, que as nossas condições e circunstâncias dessa vida são sempre relacionadas à obediência e pecado, no sentido de que se nós sofrermos é porque automaticamente é porque nós temos pecados. Não tem como alguém íntegro diante de Deus sofrer. E essa teologia e essa tese está errada. E isso ele usa confundido
por esse ser maligno que foi sedutor, ardiloso e o enganou e agora vai influenciar os seus conselhos, ele e os seus amigos, contra Jó. Eu não vou ler todos eles, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas isso aqui é muito importante e toda a aprovação de Jó vai agora até o capítulo 37, como eu disse, nesse sentido, com essa característica de acusações ainda dos seus amigos, ainda que enganados e seduzidos por esse ser, não tiveram a espiritualidade e a sabedoria para identificar esse ser, perceber que era o maligno, que era o inimigo das suas almas, das nossas almas, perceber que a sua mentira, o engano, eles não... ele faz e os seus amigos não percebem isso e vão sendo influenciados, dando conselhos equivocados e afirmando coisas que não são reais, como culpas, como iniquidades, né, como pecados contra Deus, contra os quais Deus estava irado ali, e daí por diante, quando na verdade a realidade é bem outra. Isso nos traz sofrimento, mentira, engano, palavras que ofendem de um amigo íntimo, profundo, é claro que traz. Muitas vezes nós preferimos sofrer uma enfermidade do que sofrer o desapontamento com um amigo, né? Um amigo íntimo, que diz coisas mentirosas, que dizem verdades a nosso respeito. E imagine isso durar dias, meses, mais de ano, como dizem comentaristas, né? Imagine isso. Você percebe até pelo tempo no próprio livro, vai do capítulo 4 até o 37, então você imagine quantos dias de sofrimento, quanto tempo você não tem paz, alguém está ali perturbando com a sua presença, o seu juízo, o seu emocional, né, o seu psíquico, enfim, além de todo sofrimento, você não tem paz, tem pessoas ali dizendo mentiras, enganos. Então, é isso que a gente precisa enxergar agora nesses capítulos, e não vou entrar, como eu disse, nos pormenores, mas é o que vai acontecer até o capítulo 37. O 37, salvo engano, o 36 também, narrarão o aparecimento de um outro personagem, que é mais jovem, mais novo, mais agressivo nas palavras, e intensificam, né, as acusações e tudo mais, e que é o Eliú. E ao ponto de, no capítulo 38, quando Deus aparecer, a primeira coisa que Deus vai falar é repreendê-lo. Bom, mas antes do capítulo 38, vamos destacar algumas coisas ainda aqui. Capítulo 38 ao 41 é bem interessante, né? Nessa fase das acusações, dos equívocos, das palavras dos amigos de Jó, Jó vai se defendendo. E ele vai evidenciando uma intenção, uma vontade muito grande de fazer justiça àquelas falas injustas, provando sua inocência, provando. E isso vai crescendo ao tal ponto que ele vai dizendo umas palavras que parece que ele agora vai blasfemar contra Deus e tal, e são umas coisas graves. Depois vocês podem fazer um estudo
desses capítulos com bastante atenção nesse ponto, já estou dando as indicações, mas o ponto, preste atenção aqui, o ponto é que ele chega a ter um anseio tão grande para provar a sua inocência, que ele chega a desejar a presença de Deus provando essa inocência. O próprio Deus aparecendo e mostrando para aqueles seus amigos que ele era inocente. Bom, porque isso é uma evidência muito interessante para a qual nós devemos voltar nossa atenção, né? Porque o autor está querendo que a gente perceba que toda a circunstância está mexendo com Jó e evidenciando a realidade do coração de Jó. Será que Deus é realmente tão exclusivo para Jó como até agora foi demonstrado? Ou será que, de alguma forma, Satanás tem razão em dizer que não é, e agora, por conta dessa última fase aí de teste, dessa última prova com seus amigos, Jó agora está revelando, externando uma preocupação por provar sua inocência, por sua inocência, mais do que o seu interesse, admiração e prazer por Deus. Como assim? Por que essa pergunta dessa forma? Porque ao desejar que Deus apareça para defender a sua inocência, Jó deixa transparecer, evidenciar que essa é a realidade, de que sua inocência é mais importante do que Deus. Porque pensem comigo, Deus aparecendo para Jó, por que Deus deveria falar de sua inocência? Quando Deus aparece, Deus é o assunto mais importante. Lá em Atos a gente vê o apedrejamento de Estevão por sua mensagem fiel, mostrando o pecado dos seus inimigos, e eles então, como cães, enlouquecidos pela raiva, apedrejam Estevão, os judeus apedrejam Estevão, e até a morte. E nesse momento, Jesus aparece para Estevão. E Jesus está em pé no trono, como sinal de boas-vindas. E ele descreve isso. E Jesus é tão glorioso, tão majestoso, que quando aparece, as pedradas, a raiva, toda aquela situação injusta, perversa de seus inimigos, não incomoda, são esquecidos. Porque Jesus é tão glorioso e essa glória envolve o coração convertido de tal forma, só um coração incrédulo não vai se deleitar e se alegrar em Deus, em Jesus, quando ele aparece. Só um coração incrédulo, completamente incrédulo, mas um crente não. Qualquer assunto não vira nem segundo plano, é agora descartado, porque Deus é o assunto. Então, essa deveria ser a ideia. Jó deveria querer a presença de Deus por causa de Deus mesmo, não para provar sua inocência, mas ele quer porque quer para provar sua inocência. Então, o autor está nos chamando a atenção para esse tema, e é quando então faz todo sentido quando Deus aparece. Como é que Deus aparece? Bom, a Bíblia não descreve muito, né, como que é essa aparência, apenas diz: depois disso o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, né, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Né? E aí reprova o Eliú. Aí, cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Isso tem a ver com também palavras, como Jó falou, sobre cingir com lombos. Não vou entrar nos detalhes do significado disso aqui agora, mas vamos seguir aqui. As perguntas de Deus,
e tudo que Deus vai falar até o final do capítulo 41 são palavras referindo-se ao próprio Deus. Deus não chega lá falando, ô Jó, deixa eu explicar o que é que está acontecendo. Nem mesmo menciona o sofrimento de Jó. Nem fala, olha Jó, realmente você é íntegro. Nada a respeito, nada. Não dá nenhuma explicação. Jó com aquela expectativa para que Deus aparecesse para falar de sua inocência, e o assunto de Deus é Deus mesmo. Deus a sua glória. Não é que Deus é insensível, não é que Deus é orgulhoso para falar de si. A gente tem que sempre pensar em Deus como Ele é. Ele é puro, Ele é santo, Ele é majestoso. Então, se Ele é majestoso, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeitíssimo, não há nada melhor do que quando Ele aparece, falar dele mesmo, né? Então, ele pergunta, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, as bases da terra, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando o irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apagasse as orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo. E olha como Deus está falando dele, né, da grandeza dele. Essas perguntas são retóricas e elas têm respostas, mostrando a majestade desse Deus, né? Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Você conhece o mar todo? Alguém tem condições de conhecer o mar todo, de conhecer todos os abismos? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Você tem poder sobre a morte? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? Olha, né? Quem foi que criou a luz? Quem criou o caminho dela? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduza aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Você é eterno? Não, você não é, Jó. E Deus vai falando de si mesmo, da sua grandeza, do seu poder e tudo mais. E aí ele vai fazer uma coisa curiosa, lá no capítulo 41, quando ele vai, ainda falando sobre si mesmo, vai repreender Jó com relação ao que ele fez lá no capítulo, qual foi o que eu disse, né? O 3, salvo engano, verso 6, salvo engano foi esse, quando ele fala do Leviatã, né? Então, Deus vai repreender o fato de excitar esse ser, que aqui de novo os autores vão chamar de monstro marinho, vai traduzir por monstro marinho, mas na verdade a palavra é Leviatã. E aí Deus vai dizer que não, em outras palavras, ninguém consegue conter esse Leviatã. Somente eu, Deus, consigo conter esse Leviatã. E por que é importante deixar a tradução para o Leviatã? Olha as descrições. Tem versões que falam de crocodilo, coisas assim, mas olha as descrições. Ele tem escamas, mas ele é do mar, mas ele cospe fogo. E alguém diz assim, quem cospe fogo é dragão. Ok, então o melhor que a gente pode aproximar é o dragão?
a Bíblia fala de Satanás como dragão. E Leviatã, onde é que aparece além de Jó? Apenas em Isaías, se referindo a Satanás como aquele que caiu do céu. Toda a descrição é sobre ele. Ninguém tem dúvida disso. Então, mantendo Leviatã, você pode ir atrás de Isaías e concluir. Aqui está se referindo a Satanás e faz sentido em todo o livro, porque não faria sentido nenhum aparecer esse monstro do nada e Deus repreender ter Jó ali desejado que esse monstro fosse excitado e amaldiçoando o seu dia e tudo mais. E Deus também dizer que só ele, Deus, pode com esse monstro, né? Então, manter o Leviatã aí, porque faz sentido com relação a Satanás. Realmente ele é o inimigo das nossas almas, não é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Porém, Satanás é aquele inimigo das nossas almas contra quem não podemos sozinhos, né? Só podemos com a graça de Deus em Cristo, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Pois bem, então, Deus encerra no capítulo 41, falando apenas sobre si. Não fala nada sobre Jó, nem sobre o seu sofrimento, nem o defende. Então, no capítulo 42, Jó vai falar, e eu estou convencido de que quando ele fala dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A pergunta aqui por que Jó diz tudo isso dessa forma e conclui que ele se abomina e se arrepende? Ele se arrepende de quê? O que é que ele está confessando aqui? Então vamos voltar ao raciocínio. Se ele desejou, e foi o máximo que ele demonstrou nessa última prova, Deus aparecer para ele provar, Deus provar a inocência de Jó, que era o mais importante. E quando Deus aparece, o assunto de Deus é Deus mesmo, para o seu melhor amigo, que era íntegro e reto, temente a Deus, que tinha Deus em exclusividade. Então, se Deus aparecendo, ele insistisse, Deus, pare de falar do Senhor aí e me defenda, mostraria que a honra de Jó, a inocência de Jó, era um assunto mais importante do que o próprio Deus. E Satanás teria razão nesse ponto, de que Jó não tinha Deus como Deus estava descrevendo, em uma conta exclusiva, né? Então, Deus não fala de outro assunto, e Jó confessa aqui, não que ele não tivesse pecado, e não também que ele estivesse blasfemado e não tivesse sido íntegro e reto, sem blasfemar contra Deus. Ele não está confessando isso, mas está confessando o fato de ter desejado a presença de Deus para provar a sua inocência, para Deus falar de sua inocência, quando na verdade, quando Deus aparece, na majestade que é, na grandeza que é, o assunto mais importante, que é para qualquer adorador verdadeiro, é o Deus mesmo. Então, é disso que ele se arrepende, de ter desejado que Deus aparecesse para defender a sua inocência. Então, ele segue aqui o texto dizendo que, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também, aí mostra aqui agora a piedade e o perdão, né? Disse também a ele faz, o tenamita,
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tenamita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então Jó ora e perdoa seus amigos. Então a gente vê a piedade, o perdão, o amor de Jó também em não aborrecer de sua esposa, não deixar sua esposa, não abandonar sua esposa. Na sequência, no verso 10 do capítulo 42, Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e Jó nem sabia o que ia acontecer. Jó está doente, Jó ainda está em toda aquela situação de sofrimento, mas ele ora por seus amigos, o que nos ensina que a nossa devocional com Deus, a nossa relação com Deus diária, não pode mudar por nenhum sofrimento. É pecado deixar de orar, é pecado deixar de meditar de dia e de noite na palavra de Deus, é pecado deixar os meios de graças, é pecado. Então, quando Deus, de fato, é exclusivo nas nossas vidas, nenhuma circunstância muda a nossa vida de oração e a nossa vida dos demais meios de graça. Então, ele orava pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Então, diz que vieram irmãos e irmãs, deram presentes e etc., e reconheceram e esconderam dele, da sua casa, e o consolaram e etc., e cada um deu dinheiro, e aí se multiplicou a riqueza toda, e o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Então, ele agora passou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Veja, com a mesma esposa, né? Então, Jó encerra aqui o livro, né? Falando que Jó, na sua terceira fase final aqui nessa vida, é tão engrandecido, tão abençoado com riquezas e família, mas ele se mantém íntegro e reto, temente a Deus e amando a Deus, seja na riqueza, seja na pobreza, amando a Deus. Bom, vou concluir aqui dizendo o seguinte, muitos falam, né, pelo menos eu destaco um teólogo em especial, salvo engano foi Calvino, comentando que Deus não age ordinariamente dessa forma com todos os servos, e ele não tem prazer de fazer isso para provar a integridade, a vida com Deus e tal. Deus não tem prazer. Então o livro de Jó e toda a situação que Jó viveu e o livro foi escrito por amor que Deus tem, pela compaixão que Deus tem da vida de todos os crentes. Então, para não nos submeter a esses mesmos testes, Deus então deixou esse livro para o conforto da igreja, para o nosso conforto. Então nós devemos ter esse livro com esse agradecimento, esse reconhecimento e nos sentir amados profundamente pelo cuidado e o zelo de Deus com as nossas vidas, ao ponto de usar a vida de Jó e até escrever para nos dar lições de vida espirituais, né? Palavras de vida, e nos deixar confortáveis em relação a provações deste nível. Essa é uma primeira observação que eu faço. E uma segunda é, como eu disse, a mensagem especial, central do livro de Jó é a graça de Deus em Cristo Jesus, que como a única, a poderosa
forma e única forma, maneira de Deus transformar um coração pecador em um coração tão íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do maligno, que não muda o seu prazer por Deus diante das circunstâncias, da mudança das circunstâncias. Não esquece de Deus na riqueza e nem blasfema de Deus na pobreza, na extrema pobreza. Então, é um coração que tem Deus em altíssima conta, como Deus deve ser e pode ser reconhecido por alguém nesse mundo manchado pelo pecado. Então, nós somos ainda pecadores, mas uma conversão genuína sustenta a adoração do pecador na sua relação com Deus, reconhecendo Deus como ele deve ser reconhecido neste mundo. Então, a graça de Deus em Jesus é a mensagem central do livro e é essa graça que deve ser exaltada, glorificada, elogiada, admirada, buscada, reconhecida, confiada, como a garantia de que nos tornemos íntegros e retos, tementes a Deus e que se desvia do mal, como ninguém sem ela pode fazer. Que Deus, então, guarde a sua palavra em nosso coração e nos abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo.